perto de você, dá um sorriso para ele, dá um sorriso para ela aí. Glória a Deus, querido. Quem ama demonstra, quem está alegre demonstra, amém? Glória a Deus. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo lá no livro de Provérbios. Aleluia, capítulo de número 12. Aleluia. Provérbios capítulo de número 12, verso de número 26. E quando você chegar lá, diga assim: estou pronto. Glória a Deus. Então vamos orar antes de nós lermos. Pai, como é bom estar no meio dos irmãos, estarmos juntos. Como é bom estar vivendo o centro da vontade do Senhor. Como é bom, Pai, saber que se nós quisermos, nós podemos viver um tipo de vida que o Senhor pode contar conosco o tempo todo. E eu oro para que o Teu Espírito nessa noite, Ele possa falar ao nosso coração, assim como a Tua unção cooperar conosco. Muda coisas lá dentro, Pai, acrescenta coisas, fortalece outras. Que nós venhamos sair daqui exatamente da forma que o Senhor sonhou para nós sairmos aqui nessa noite. É por isso que eu oro para que olhos, ouvidos, coração estejam prontos, atentos para receber de tudo aquilo que a Tua palavra tem para manifestar na nossa vida. Em nome de Jesus eu oro e eu já te agradeço por tudo. Amém. Glória a Deus. Quem chegou lá? Provérbios 12, 26 fala: estou lá. Então vamos ler. Ele diz assim, ó: o homem honesto, ele é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios os levam a se perder. Então, o homem honesto é cauteloso nas suas amizades. Vai comigo, folheia uma página aí lá para Provérbios, capítulo de número 13, verso de número 20. Nós vamos ler um outro texto lá, Provérbios 13, 20. E ele diz assim: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Eu vou ler de novo isso para você. E diz assim: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos, esse acabará mal. Sabe, irmãos, existem muitas coisas que nós precisamos crescer quando nós falamos sobre vida cristã. Mas nós podemos crescer em várias áreas da nossa vida, e se nós não prestarmos atenção nisso que nós vamos falar nessa noite, que nós vamos crescer, você pode acabar estragando tudo aquilo que você tem feito com a sua vida espiritual com Deus, com a sua intimidade com Deus. E esse algo se chama amizade, esse algo se chama associação. E existem muitos crentes nos dias de hoje que eles não conseguem entender o valor de uma amizade. Eles não conseguem entender quão importante é nós sabermos nos relacionar com as pessoas certas. Você sabia, irmão, que uma amizade boa, ela te levanta, mas uma amizade ruim, ela te joga para baixo? Você sabia que se você estiver cercado de pessoas, o seu futuro vai ser um sucesso, se as pessoas forem pessoas de sucesso? Mas se as amizades que estiverem cercando a sua vida não forem as amizades que a palavra diz que precisam ser, você, por mais que tente, o seu futuro vai ser frustrado, porque numa relação de amizade, numa relação de associação, existe uma troca mútua de influências. É impossível, querido, você passar tempo com uma pessoa e não ser influenciado por aquilo que ela é, por aquilo que ela fala ou por aquilo que ela faz. Ainda que você seja a pessoa que contagia na maior parte, você é aquele que influencia de uma forma mais intensa, é impossível você passar tempo com uma pessoa e ainda que numa coisa mínima, você não seja influenciado por ela. Logo, nós precisamos então começar a filtrar, melhor dizendo, as pessoas que nós temos passado parte do nosso tempo. Porque, querido, a amizade é diferente de evangelização. Você sabia disso? Amém ou não amém? Diga assim: amizade e associação é diferente de evangelização.
Por quê, queridos? Nós precisamos entender que nós temos que ter um vínculo e um relacionamento com os perdidos, sim. Mas esse vínculo que nós precisamos ter com os perdidos não pode ser o vínculo de amizade que a Bíblia diz que nós precisamos ter. O nosso vínculo com o perdido é um vínculo de amor. O nosso vínculo com o perdido é um vínculo onde nós vamos pregar para ele, onde nós vamos amar ele, onde nós vamos semear na vida dele. Contudo, este vínculo não vai ser o nosso vínculo de amizade. Porque o amigo verdadeiro é aquele, querido, que está com você o tempo todo. Como Provérbios 17 diz: em todo tempo ama o amigo, e na angústia você vai ter um irmão. O amigo verdadeiro é aquele que ele passa tempo com você, é aquele que ele é influenciado pelas suas atitudes e pela sua vida, mas ele também, querido, influencia você com as atitudes e com a vida que ele possui. Vai comigo lá para o livro de Coríntios, 2 Coríntios capítulo de número 6, versos de número 14. E esse texto é muito interessante, que Paulo ele usa um termo para falar sobre essas associações, sobre esses relacionamentos, e muitas pessoas às vezes elas não entendem muito bem isso. 2 Coríntios capítulo de número 6, aleluia. 2 Coríntios 6, 14. Quem chegou lá, diga: eu tenho bons amigos. E ele diz assim em 2 Coríntios 6,14: não vos coloqueis em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão pode haver entre luz e trevas? Independente da sua versão, você pode ler esse texto comigo, irmãos? 1, 2, 3 e... não julgo desigual, porquanto que sociedade ou que comunhão, aleluia. Quando Paulo vai falando sobre isso, ele está falando, querido, sobre todo e qualquer tipo de associação. Associação, nós podemos falar sobre amizade. Associação, nós podemos falar sobre casamento. Associação, nós podemos falar sobre uma sociedade em uma empresa. Paulo diz, querido, que se você é luz, você não vai conviver com trevas. Se você está vivendo um caminho de santidade, logo você vai se envolver e deixar pessoas que te rodeiam, que fazem parte do mesmo estilo de vida que você faz. Salmo capítulo de número 1, verso de número 1, diz: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta. Preste atenção nisso, querido. Não se detém na ideia de parar, na ideia de ficar ali, nem se assenta na ideia de permanecer ali. É isso que nós precisamos entender, porque muitas vezes nós começamos a falar sobre o perigo das associações erradas, e nós começamos, querido, a nos fechar em panelas, e logo nós já não mais evangelizamos pessoas, e nem somos luz na vida de outras pessoas, e em momento algum a Bíblia diz para nós fazermos isso. A Bíblia diz que nós precisamos estar perto, rodeado de pessoas que quando você estiver fraco, Ele vai te levantar, que quando ela estiver fraca, você vai poder levantar. Pessoas que sonham como você, que falam como você, que vivem a palavra como você. Mas o fato de nós estarmos rodeados por essas pessoas nunca, querido, pode ser uma justificativa para nós não termos pessoas que não são crentes num círculo um pouco mais amplo nas nossas vidas, pessoas essas que nós falamos de Jesus para elas. Eu conheço pessoas crentes, meu irmão, que elas não trocam às vezes nem um oi, nem um bom dia, nem um elogio com o ímpio, porque eles são extremistas naquilo que a palavra diz. Meu irmão, se todas as palavras que saírem da sua boca forem apenas com pessoas que já são salvas, o que serão dos ímpios? Como mesmo a palavra diz: como crerão se não há quem pregue?
Como ouvirão se ninguém se dispõe a ir? Existe uma necessidade de falar, mas da mesma forma que existe uma necessidade de falar, existe uma boa necessidade de nós criarmos vínculos de amizades verdadeiras. Diga comigo: eu preciso possuir amizades verdadeiras. Vai comigo para 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso de número 33. Quando nós falamos de amizades verdadeiras, queridos, nós não podemos achar que nós só precisamos ter amizades verdadeiras, mas nós precisamos ser uma amizade verdadeira. E quando você chegar em 1 Coríntios 15, 33, você vai dizer: eu sou uma amizade verdadeira. Amém, glória a Deus por isso. Porque existem muitas pessoas, irmãos, que eles só querem receber e só querem estar envolvidos de gente boa, mas quando você olha para ela, o estilo de vida que ele tem, o estilo de vida que ela possui, meu irmão, não é das melhores. E ele diz assim em 1 Coríntios 15, 33: não se deixem enganar, as más companhias ou as más conversações corrompem os bons costumes. É aquilo que eu estava falando para você, querido. Você pode estar passando anos na sua vida, dando passos de fé, dando passos de crescimento, avançando, orando, mas se de repente você começar a se envolver apenas de pessoas que são más companhias, que estão cheias de más conversações, logo elas vão corromper os seus bons costumes. Uma pessoa que não fala palavrão, logo se ela começar a passar parte do seu tempo falando palavrão, quando ela menos esperar, ela já vai achar falar palavrão normal, e daqui a pouco ela vai estar falando palavrão, e quando você vê aquele crente que não falava palavrão, você já não mais reconhece ele. Porque as más conversações ou as más companhias. Aleluia! Logo, querido, se nós precisamos então escolher bem as pessoas que fazem parte do nosso rol de amizades, nós precisamos começar a mudar algumas coisas também em nós, para que as pessoas desejem ter cada um de nós como amigos verdadeiros. Pergunta para quem está perto de você e fala assim: se as pessoas hoje gostam de ter você como amigo? Pergunta para ela aí. Aí fala assim: gosta, pastor? Agora faz uma outra pergunta para ela. Aí fala assim: Deus gosta de como você é amigo? Pergunta para ele. Sabe por quê, irmãos? É bem possível que nós sejamos pessoas às vezes engraçadas, é bem possível que nós sejamos amigos e companheiros para todas as horas, mas às vezes o estilo de amizade que nós estamos desenvolvendo não é o estilo de amizade que Deus aprova. Ou às vezes todo mundo gosta da gente, mas é porque nós somos daqueles que sabemos as piadas de palavrão, nós sabemos aquelas piadas maliciosas e contamos na roda de amigos. Ou nós somos aqueles, querido, que às vezes fazem coisas erradas e não são taxados como careta pelas pessoas. Não basta as pessoas gostarem de ter-nos como amigos, Deus precisa gostar de como nós somos amigos. E quando nós falamos, querido, sobre ser amigo, nós precisamos lembrar do que não é ser amigo. Porque para o mundo, o amigo é aquele que vê você fazendo algo errado e ajuda a encobrir. No mundo, o amigo é aquele que ajuda a rolar a traição. No mundo, o amigo é aquele que vai para o boteco tomar uma serva com você 6 horas da tarde. No mundo, o amigo, querido, é aquele que te ajuda a encobrir todas as iniquidades, e tem vários tipos de atitudes que a Bíblia não aprova e não diz que essa é uma atitude de amigo. Porque um amigo, como a palavra diz, não é um amigo como o mundo diz. Vai comigo para Provérbios capítulo de número 14, verso número 20. Nós vamos ver vários versículos bíblicos, irmãos, porque essa é uma verdade que tem destruído pessoas. Como eu vejo pessoas no caminho do Senhor, às vezes pessoas tocando no louvor, às vezes pessoas dando aula, às vezes pessoas vindo todos os cultos da igreja, e de repente começa com uma amizade, e aí começa a faltar num culto por causa de uma viagem, falta num culto por causa de um churrasco, e começa a faltar as coisas da igreja, logo você vê, está desviado.
A hora que você vê, está vindo dentro da igreja, mas o coração está lá longe. Em Provérbios capítulo de número 14, verso de número 20, diz assim: os pobres são evitados até pelos seus vizinhos, mas os amigos dos ricos, estes são muitos. O que é que a Bíblia está falando nisso, querido? Um princípio para nós entendermos sobre o que é uma amizade verdadeira, querido. A amizade verdadeira não é uma amizade baseada em interesses. Se você quer, querido, ser um amigo de verdade, você não pode estar com as pessoas por aquilo que elas têm apenas para te oferecer, mas você precisa desejar estar com as pessoas por aquilo que você pode oferecer para elas. Atos diz: mais bem-aventurado é dar do que receber. Aqui diz que ele deu uma verdade. Esse, meu irmão, texto poderia ser usado como um dito popular. Tem cerveja, tem carne, tem dinheiro, tem amigos. Acabou cerveja, acabou carne, acabou dinheiro, acabou amigos. É assim que o mundo diz, é assim que o mundo faz, porque a amizade que o mundo prega não é a amizade que Deus prega. A amizade que Deus prega é uma amizade que não possui interesses. Diga assim: eu sou um amigo sem interesses. Vamos ler Provérbios 19:4, fala de novo sobre isso, vamos lá. Irmão, essa noite você vai sair daqui abarrotado de textos bíblicos, e eu quero te encorajar cada vez mais a trazer caneta para grifar sua Bíblia, trazer papel para você anotar os textos, para você chegar na sua casa e ler eles de novo. Provérbios capítulo de número 19, verso de número 4, diz assim, ó: a riqueza traz muitos amigos, mas até o amigo do pobre, esse o abandona. Meu irmão, olha como a Bíblia é clara. Você já conheceu alguém que tinha muitos amigos, ficou pobre e perdeu quase todos? Você conhece alguém aí? Muitos, né, irmãos? Às vezes você fala assim: nossa, pastor, eu era assim. Quando eu estava popular, quando eu não ia à igreja, quando eu usava droga, quando eu bebia, quando eu fumava, quando eu curtia um Pink Floyd, eu era cheio de amigos, mas aí de repente eu comecei a abandonar essas coisas. Os meus amigos abandonaram a minha vida. Meu irmão, deixa eu falar algo para você. Ainda bem que eles foram, porque eles não eram amigos verdadeiros. Porque o amigo verdadeiro não abandona. Porque o amigo verdadeiro, ele não tem o seu coração baseado em interesses, mas ele tem o seu coração baseado naquilo que Deus se baseia, o tempo todo em acrescentar, o tempo todo em edificar, e o tempo todo está desejoso em dar. Aleluia. Diga: eu sou um amigo verdadeiro. Vai comigo para Provérbios 29. Não é à toa, querido, que Salomão, ele é conhecido como o homem mais sábio. A Bíblia diz que nunca houve antes dele, nem depois dele, homem tão sábio quanto ele. E olha quantas coisas sábias ele fala sobre a amizade para a gente. Provérbios 29, verso de número 5. Aí você pode estar assim: pastor, mas eu tenho vários amigos que estão da minha volta por interesse. Então, meu irmão, comece a analisar, porque talvez essas pessoas, elas não devem mais passar tanto tempo do seu lado, porque na realidade elas não são verdadeiros amigos, porque uma verdadeira amizade não é baseada apenas em interesse. E Provérbios 29:5, ele diz assim, ó: quem adula o seu próximo está armando uma rede para os pés dele. Adula pode ser também bajular, ou num português bem claro, meu irmão, como é conhecido uma pessoa que fica o tempo todo adulando e bajulando o patrão? Como? É isso mesmo. Então, meu irmão, um amigo verdadeiro não é aquele amigo que fica o tempo todo bajulando. Ele fica assim: ai, como você canta bem, ai, como você é isso, ai, como você é aquilo. A pessoa está fazendo tudo errado e a pessoa está lá assim: ai, como você é bom, ai, como você é isso. Não, querido,
porque como Provérbios mesmo diz, a pessoa que faz isso, ela está armando uma rede, não apenas para os pés dela, mas para os pés da outra pessoa. E é o próximo texto exatamente que nós vamos ler. Uma amizade verdadeira, ela não é uma amizade que diz o tempo todo sim. Uma amizade verdadeira, ela fala não quando precisa ser dito, ela fala a verdade, porque a Bíblia diz, querido, que fiéis são as feridas feitas por aqueles que amam. Como assim? Às vezes você está lá, está fazendo algo, e aí você está esperando a aprovação, só que vem um amigo verdadeiro seu, e ele fala assim, ó, está errado o que você está fazendo, porque você está entristecendo o coração de Deus. E de repente para você, querido, é como um tapa na cara, é como algo que fere o seu coração, dói, machuca aquela palavra, querido, porque não é isso que você está esperando. Mas meu irmão, fiel é essa ferida, porque ela vai conduzir você para o caminho que é certo. Fiel, querido, é aquilo que a esposa fala para o marido quando o marido está errando. Fiel é aquilo que o marido fala para a esposa quando ela está errando, e ajuda com que nós venhamos viver caminhos retos, caminhos corretos, queridos. Cuidado, se você tem pessoas do seu lado que o tempo todo só ficam aqui, ó, fala, faz para quem está perto de você, fala para ele assim, ó, é gostoso, querido, é gostoso só ouvir elogios, é gostoso você ter o tempo todo uma pessoa ali. Você lembra daquele comercial da Tang, meu irmão, que tinha lá aquele mordomo que o tempo todo ficava lá servindo e dando as coisas para as pessoas? É gostoso quando você tem alguém ali o tempo todo só aqui para você, só aqui para você, só aqui para você. Cuidado, querido, essa não é uma pessoa que deve andar perto de você, porque uma verdadeira amizade não é uma amizade repleta de bajulação. Diga assim, eu não sou um bajulador. Amém, chame isso em fé, querido, porque se você bajula, se você adula, ou no português claro, me permita falar, se você puxa saco, irmão, para! Ah, pastor, mas se eu não fizer isso, eu não ganho aumento do meu patrão. Sabe, irmão, se você continuar fazendo isso, você não vai ganhar aquilo que Deus tem preparado para você, porque a honra não vem por bajulação e adulação, honra vem por fidelidade, e fidelidade, querido, é você andar e praticar a palavra como você precisa andar e praticar a palavra. Diga assim, eu sou um amigo verdadeiro. Aí a pessoa pode começar a falar assim, nossa, Leandro, mas para ser um amigo assim, é melhor não ter, porque um amigo assim é chato. Não, querido, um amigo desse é um amigo verdadeiro. Um amigo assim é um amigo, querido, que o dinheiro não compra e vale mais do que qualquer ouro ou qualquer prata, porque esse amigo é um amigo fiel. Esse amigo é um amigo que na angústia vai virar um irmão para você. Esse amigo é aquele que quando todos te abandonar, ele não vai te abandonar, porque não busca os seus próprios interesses, porque não é baseado em bajulação, e porque o tempo todo não fica só falando sim para você. Vai comigo para Provérbios capítulo de número 10. Não guarda sua Bíblia não, que tem mais um monte de texto para a gente ler ainda. Provérbios capítulo de número 10, verso de número 17. Perceba, irmãos, que nós não estamos falando apenas de coisas que você deve observar na vida das pessoas. Nós estamos falando primeiramente coisas que nós devemos observar na nossa vida. Porque antes de nós termos bons amigos, nós precisamos ser bons amigos. Porque você atrai aquilo que você é. Você lembra, querido, como era a divisão na escola quando você sentava? A divisão da sala, você lembra mais ou menos como era? Os CDF sentavam no fundo junto com a pessoa bagunceira, era assim? Não. Quem era bagunceiro estava tudo no fundo. E meu irmão, interessante que você não precisava forçar, eles se atraem, não é assim? Os quietinhos e os estudiosos, eles iam para frente sozinhos, e os bagunceiros, eles já iam para o fundo. Por quê? Você atrai quem você é. Aí a pessoa ela começa a falar assim, nossa pastor, só tem fofoqueiro do meu lado. Ixi, pastor, só tem gente que ó,
Ixi. Só tem gente que fala mal das pessoas. Ixi. Eu não quero falar que você é, mas eu quero falar que você pode virar. Então sai daí logo. Sai desse lugar que não é seu. 1 João capítulo de número 1, verso número 7 diz: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos paz uns para com os outros, e o seu amor nos purifica de todo mal. Se andarmos na luz. Aleluia. Provérbios 10, 17, ele diz assim, ó. Quem chegou lá, diga: estou pronto. Ele diz: quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão, esse desencaminha os outros. Olha que interessante isso, querido. O fato, meu irmão, de você ignorar tanto de receber quanto de dar, vai fazer com que você desencaminhe os outros. O que é que a Bíblia diz para os filhos? Ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando ele cresça ou ela cresça, não se desvie. E você sabe, querido, que ensinar o caminho muitas vezes é você repreender o errado. Você sabia que muitas vezes ensinar o caminho é você olhar para o seu filho e falar assim: filho, não é dessa forma que você pode fazer, você deve fazer dessa forma, e nessa repreensão você endireita os caminhos dele, para que ele aprenda, e quando ele for grande, porque você não rejeitou a repreensão, porque você foi pontual, disse o que precisava ser dito, essa pessoa vai chegar lá na frente e não vai se desviar. Aí, meu irmão, não é apenas algo que nós precisamos ver nos outros, mas é algo que nós precisamos ver primeiramente em nós. Aleluia. Fala algo comigo, diga assim, ó: quando eu precisar falar algo, eu vou falar com muito amor, educação, sabedoria, direção do Espírito, mas eu vou falar. Amém, irmãos? Você percebeu que nós falamos sobre várias coisas: amor, direção do Espírito, sabedoria. Porque tem gente que é mais ou menos assim, vê o irmão fazendo algo de errado dentro da igreja: oh, você é burro, meu! Não é só dentro da igreja, tem pai que faz isso dentro de casa, não é verdade? Diga assim comigo: misericórdia. Aí tem gente, meu irmão, que já chega querendo dar aquele leque, sabe, meu irmão, que até de desequilíbrio, o cara, pá! Não, irmãos, você pode, se algum dia o pastor Leandro da igreja, estiver fazendo algo errado, querido, você tem a total liberdade de chegar comigo, sentar do meu lado e falar: pastor, eu observei isso, e eu aprendi que na Bíblia está escrito isso, isso e isso, essa atitude está certa? Meu irmão, se eu estiver errado, eu vou amar ainda mais você, vou corrigir os meus caminhos e nós vamos crescer. Mas se você chegar para mim e falar assim: ô, você está fazendo errado, cara, você está errando, você é isso, você não sei o que, sabe o que vai acontecer, querido? Eu não vou ouvir aquilo que você está dizendo, eu não vou querer caminhar com você, nós não vamos acertar as coisas porque você está fazendo da forma errada. E aí você fala assim: então você está errado, Leandro. Não, a primeira pessoa que está errando é quem está falando, porque ela está falando de uma forma de insubordinação, uma forma de irreverência e de uma forma de desonra. Então, mesmo querendo fazer o certo, ela está fazendo o errado. Você sabia que é possível você estar fazendo o certo e mesmo assim estar fazendo errado? Você pode estar com a intenção certa no coração, mas as suas atitudes, elas estão precipitadas da forma errada. Então, irmão, pense bem aquilo que você está fazendo, pense bem aquilo que você está falando. Lembre que Deus nos chamou para viver uma vida de honra. Diga: eu fui chamado para ser uma pessoa de honra. Glória a Deus. Vai lá comigo para Jeremias capítulo de número 9. Eu sei que você vai sair daqui, meu irmão, e você vai achar novos amigos, você vai intensificar a amizade com outros que você tem, e eu tenho uma certeza maior ainda, que muitos vão querer ser o seu amigo.
por causa do seu estilo de vida, por causa dos seus acertos. Eu quero, querido, andar com você. Eu quero ter você no meu vínculo, no meu ciclo de pessoas próximas, porque eu sei que você vai viver uma vida certa na palavra. Da mesma forma que se você passar a viver uma vida errada, eu vou continuar te amando, pregando para você, mas eu não quero comer pizza com você. Amém ou não amém? Amém? Glória a Deus. Jeremias 9 diz assim, capítulo 9, verso número 4. Jeremias 9, 4. Cuidado com seus amigos, não confie em seus parentes. Calma, meu irmão, que nós vamos ver o contexto que ele está falando isso. Porque cada parente é um enganador, e cada amigo é um caluniador. Amigo que engana amigo, ninguém fala a verdade. Eles treinaram a língua para mentir, e sendo perversos, eles se cansam demais para se converterem. De opressão em opressão, de engano em engano, eles se recusam a reconhecer-me, diz o Senhor. Sabe, irmão, aqui não está falando de todo mundo, está falando daquelas pessoas que não têm Deus no coração. Aqui ele está falando, querido, que é possível esse povo que não tinha Deus, esse povo que buscava viver uma vida errada, eles estavam buscando apenas os seus próprios interesses, eles estavam buscando apenas aquilo que a carne desejava, e é por isso que eles falavam mal, é por isso que eles caluniavam, é por isso que eles roubavam. E Deus está falando para eles aqui: ainda que essas pessoas sejam do mesmo sangue que você é, nem sempre por ser do mesmo sangue que você é, ela deve ser o seu melhor amigo ou sua melhor amiga. Porque, querido, se você for salvo, se você for crente, estiver vivendo uma vida que agrada o coração de Deus, e todos os seus familiares beberem, fumarem, mentirem, traírem e fazerem todas as coisas que são erradas, você, querido, deve amá-los, você deve pregar a palavra para eles, mas eles não devem ser aquelas pessoas que você vai poder contar o tempo todo, porque eles não estão se enquadrando dentro de um quadro de amigos bíblicos. Pastor, é pesado isso? É pesado, irmão, se nós olharmos a grosso modo. Mas se nós olharmos de um modo mais aprofundado, nós vamos voltar lá atrás e nós vamos ver que não existe comunhão entre luz e trevas. Nós vamos ver, querido, que ou nós vamos viver seguindo um estilo de vida, ou nós vamos seguir um outro estilo de vida. Meu irmão, não tem como uma fonte jorrar água amarga e água doce. Não tem como uma árvore produzir dois tipos de frutos. Mas o que é que nós estamos falando? E eu quero que você me entenda muito bem, porque amanhã eu não quero que pessoas venham me crucificar. Eu estou falando de um nível de intimidade com algumas pessoas que você vai ter o tempo todo por perto. Uma pessoa que quando você acordar com um problema, você pode ligar para ela. Uma pessoa que quando você estiver dormindo por problema, você pode ligar para ela. Esse é um nível de amizade, esse é o nível que nós estamos falando. Mas existe um outro nível de relacionamento, e isso nós temos por obrigação ter com todas as pessoas, que é o nível de amar como Cristo ama, de o tempo todo perdoar como Deus perdoou. Aí eu vou lá, de repente o Fábio foi e ele me chateou. O Fábio, eu conheci o Fábio antes dele ser crente. De repente o Fábio fumava, bebia e zoava na sala de aula. Aí o que aconteceu? Eu cheguei lá e me converti. Eu vou ter os meus amigos da igreja que eu estou perto, mas o tempo todo eu vou estar na sala e eu vou estar falando assim: Fábio, cara, vamos na igreja, Deus ama você, Deus tem uma vida diferente para você. Eu tenho um vínculo, mas eu estou falando de um vínculo diferente do vínculo de amizade. Amém, irmãos? Amém ou não amém? Você entende que existe intensidade diferente nesses relacionamentos? Você consegue entender, sim ou não? Porque senão vai ter pessoas que daqui a pouco vai chegar, e aí vai ter o almoço da casa da tia, e aí vão ligar e vai falar assim: ah, não vou mais nunca mais almoçar com vocês não, porque o pastor disse que eu não tenho que ser amigo de vocês não. Não é isso que eu estou falando, irmão. Está claro aquilo que eu estou querendo dizer? Amém ou não amém? Eu não quero, querido, que pessoas que
poderiam ser salvas se afastem de você, porque você não está entendendo bem aquilo que a palavra está dizendo nessa noite. Nós amamos todos, a Bíblia diz que Deus amou o mundo, Jesus veio para todos, irmãos. Nós precisamos amar todos, nós precisamos pregar para todos, nós precisamos perdoar todos, nós precisamos conversar com todos, mas nós precisamos entender que existem pessoas que nós vivemos um tipo e um nível diferente de intimidade. Se nós formos olhar para todos os milagres que Jesus fez durante seus 3 anos e meio de ministério, você vai ver que o tempo todo ele andava rodeado de pessoas, mas existiam milagres que ele só chamava Pedro, Tiago e João para estar junto com ele. Como é a música lá? Falava o quê? Pedro, Tiago e João onde? No barquinho. E você vê que quando Jesus estava indo para fazer alguns tipos de cura, quando Jesus vai para ressuscitar uma pessoa que estava morta, ele chama para ir com ele Pedro, Tiago e João. Não eram 3, eram 12 discípulos. E os outros 9? E os outros que tinham se achegado? Na multiplicação eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Meu irmão, era muita gente, mas Jesus sabia que em determinados momentos ele não poderia estar rodeado de todo mundo, porque nem todo mundo vai crer com você, nem todo mundo, querido, vai acreditar naquilo que você acredita. Às vezes vão existir pessoas que você vai chegar e você vai falar assim: nossa, deu certo, passei no curso que eu queria tanto, e eu sonhava com esse curso. Aí a pessoa vai chegar para você e falar assim: você não sabe de nada, esse curso aí está em decadência, já não tem mais oportunidade de trabalho aí na área, as vagas estão difíceis, e quem se forma ganha pouco. Balde de água fria no seu sonho. Sabe, irmão, pode ter uma vaga, se você for fiel com Deus, se você for o melhor profissional, a vaga é sua. Aí se você está com pessoas que estão do seu lado, sonhando com você, você fala assim: passei, pastor. É interessante que tem um conhecido meu, e a vontade dele, meu irmão, é fazer faculdade para mexer com meteorologia. Aí o pai e a mãe vira para ele o tempo todo e fala assim: meu, esse negócio aí não dá dinheiro não. Que negócio de meteorologia, que negócio de meteorologia, que negócio de meteorologia. Meu irmão, mas você sabia que se não tivesse alguém que tivesse estudado meteorologia, não existiria previsão do tempo? Milhares de pessoas morreriam nos lugares que tem tufão, maremoto, terremoto. Aí que está o segredo, é você saber estar o tempo todo rodeado com pessoas que às vezes nem é do seu sangue, mas é do mesmo espírito que você. Elas sonham como você, elas pensam como você, elas agem como você. Então nós vamos amar as nossas famílias, nós vamos amar os nossos amigos de escola, nós vamos amar as pessoas que trabalham conosco, nós vamos amar os nossos irmãos da igreja, mas dentro desse nós vamos ter pessoas que nós vamos ter com um contato maior. Isso é normal, querido, tanto por afinidade como por crescimento. Você vai estar o tempo todo rodeado de pessoas, meu irmão, que você vai identificar quem é e quem não é um verdadeiro seguidor de Cristo. Aleluia. Por que você acha que Jesus atraía pessoas? Por quem ele era, por aquilo que as pessoas viam saindo das mãos dele, saindo das palavras dele. Ele era um amigo verdadeiro, querido. Você pode falar isso comigo? Diga: eu sou um amigo verdadeiro. Aleluia. Vai comigo para 1 Coríntios 10, 24. Vamos ler um texto lá. Nós estamos falando então sobre amizades, amém, irmãos? Estou falando sobre associações corretas. Estamos falando sobre amar todos, mas nós estamos falando sobre ter pessoas com que nós passemos uma parte do nosso tempo nos edificando, com conversa. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo de número 10, verso de número 24. E ele diz assim, ó, vamos ler a partir do 23, 1 Coríntios 10, 23, ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas são lícitas, mas nem todas
edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim, o que está escrito aí? E sim o que? O dos outros, o de outrem. Sabe, irmão, essa é uma verdadeira amizade. E você quer que eu falo para você? Se nos casamentos existissem verdadeiras amizades, não tinha casamento que terminava. Se nas igrejas existissem verdadeiras amizades, não tinha igreja rachando da forma que racha. É verdade ou não é, irmãos? Porque a questão é assim, ó. Tá lá o marido, tá lá a esposa. Aí o marido fala assim: ah, eu gosto de Coca-Cola. Ela fala: ah, eu gosto de Fanta. E ele vira e fala assim: ah, então o negócio é o seguinte, vai pro seu lado com a sua Fanta, que eu vou pro meu lado com a minha Coca-Cola. É assim. Nossa, pastor, mas é assim, meu irmão. Eu estou dando um exemplo banal, porque tem pessoas que têm terminado relacionamento por situações banais. Brigas, discussões superficiais, porque não está buscando o interesse do outro. Aí chega lá e fala assim: amor, você gosta de Fanta? É? Ah, então eu trouxe uma Fanta para você. Ela vai ficar tão feliz que você trouxe uma Fanta para ela, que quando ela for no mercado, ao invés de comprar a Fanta que ela gosta, ela vai comprar uma Coca que você gosta. E aí, meu irmão, vai ficar um agradando o outro, e vai chegar uma hora que você vai ver que tem Coca e Fanta na sua casa, porque ninguém está buscando o seu próprio interesse, mas está buscando o interesse do outro. Olha como é fácil. É muito fácil. Uma esposa feliz é igual a um marido feliz. Uma esposa triste é igual a um marido enrascado. Eu não é, irmãos? É. Busque o interesse do outro. Essa é uma amizade verdadeira. Sabe, irmãos, vamos começar a olhar para as pessoas e não ver o que elas têm para nos dar, mas o que nós temos para dar para elas. Esse é um princípio bíblico, irmãos. Quando Jesus e quando Deus olhou para o mundo, Ele não olhou assim: o que eles podem me dar? O que o homem podia dar para Deus, irmãos? Ele falou assim: o que eu posso dar para eles? Deus amou e Ele deu. Uma amizade verdadeira, querido, ela ama e dá. Ainda que ela nunca vai receber algo de tamanho valor ou de tamanha importância como aquilo que Ele deu ou como aquilo que ela deu. Aí você vê o quanto você está sendo guiado. Aí você vê o quanto de amor está existindo dentro do seu coração. É você, às vezes, querido, dar um bem para uma pessoa que nem se ela juntasse dinheiro por anos ela poderia dar para você. Aí você está andando numa amizade, num amor verdadeiro que Deus nos chamou, porque não está buscando seus próprios interesses. Aleluia. Amém ou não amém? Vamos ler só mais alguns textos. Provérbios 25, 12. Vai lá comigo. Aleluia. Aleluia. Você chegou lá? Provérbios 25, 12. Olha o que ele diz. É aquilo que a gente estava falando ali atrás. E ele diz: como brinco de ouro e enfeite de ouro fino é a repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir. É importante então, irmãos, numa amizade verdadeira, nós entendemos que nem sempre nós vamos ouvir aquilo que nós gostaríamos de ouvir, mas nós vamos ouvir aquilo que nós precisamos ouvir. Agora a questão é que nem todo mundo vai estar disposto a viver um relacionamento com você nessa forma que nós estamos falando. E o que você vai fazer? Você vai respeitar a pessoa. Porque tem muitas pessoas que elas vão querer empurrar, elas vão querer forçar algo com determinadas pessoas que elas não querem. É como a salvação. Existem pessoas, querido, que você fala de Jesus, ela olha nos seus olhos e ela fala assim: eu não quero. E aí tem pessoas que querem empurrar por goela abaixo dela, mas meu irmão, não é empurrando, não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito.
É pela oração, é pelo testemunho. E o fato de você viver uma vida irrepreensível vai fazer com que no dia da angústia ou no dia da aflição, essa pessoa se lembre de você. E quando ela se achegar a você, ela vai encontrar em você um abrigo, um porto seguro, uma pessoa que vai auxiliá-la. Porque, querido, nós temos um ciclo de crescimento e de amizade verdadeira, mas nós estamos o tempo todo prontos para amar todos e para abraçar todos. Amém ou não amém?